Capítulo 8. A Potala. Numa manhã de segunda-feira, o lama Migyar Dondup comunicou-me que fora já fixada a data para a nossa visita a Potala. Seria no fim daquela semana. Temos de ensaiar, Lobsang, temos de apurar até a perfeição a maneira de nos apresentarmos. E a ser apresentado ao Dalai Lama e a maneira de me introduzir tinha que ser perfeitamente correta. Num pequeno templo em desuso, próximo da sala de aula, havia uma estátua do Dalai Lama em tamanho natural. Para ali fomos, advindo a suposição de que estávamos em audiência na Potala. Veja primeiro como eu faço, Lobsang. Entre assim na sala, com os olhos baixos, avance até aqui, a pouco menos de 2 metros do Dalai Lama. Ponha a língua de fora em saudação e caia de joelhos. Agora, observe cuidadosamente. Coloque os braços assim e faça uma reverência para a frente. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ajoelhe-se com a cabeça inclinada para a frente, depois coloque o lenço de seda sobre os seus pés. Volte à posição normal, sempre de cabeça baixa, de forma que ele possa colocar o lenço sobre o seu pescoço. Conte até 10 para si, de forma a não mostrar demasiada pressa. Depois levante-se e recue até a almofada mais próxima. Eu ia seguindo o que o lama me ia demonstrando com a facilidade resultante de longa prática. Ele continuou: agora um aviso. Antes de começar a recuar, dê um olhar rápido e disfarçado para a posição da próxima almofada. Não queremos que você chegue lá e tropece e tenha de pôr em prática o recurso de uma das suas quedas amortecidas para não partir a cabeça. Na excitação do momento, pode muito bem tropeçar. Agora experimente e mostre que é capaz de fazer tão bem quanto eu. Saí da sala e o lama bateu palmas, a dar-me o sinal de entrar. Entrei depressa, mas fez-me parar imediatamente. Lobsang, Lobsang, está fazendo uma corrida. Vamos entrar mais devagar, porque o ritmo das passadas com as palavras. Marque o ritmo das passadas com as palavras. Om Mani Padme Hum. Isso fará você entrar com a dignidade própria de um jovem sacerdote e não como um cavalo de corrida nas planícies de Tsangpo. Voltei a sair e dessa vez fiz a minha entrada com a maior das circunspecções e aproximei-me da estátua. Tombei de joelhos com a língua de fora na saudação tibetana. As minhas 3 reverências devem ter sido modelos de perfeição. Fiquei muito orgulhoso com a minha proficiência. Mas, meu Deus, tinha me esquecido do lenço. Voltei a sair outra vez para mais uma vez fazer a minha entrada. Dessa vez tudo saiu bem e coloquei o lenço ritual aos pés da estátua. Depois afastei-me de costas e consegui sentar-me na posição de lótus, sem tropeçar. Agora chegamos à fase seguinte. Terá de ocultar a sua tigela de madeira na manga esquerda, uma vez que terá de tomar chá depois de estar sentado. A tigela segura-se assim, entalada entre a manga e o antebraço. Se tiver o cuidado necessário, não há perigo de que ela caia. Vamos praticar outra vez, com a tigela na manga e sem se esquecer do lenço. Durante aquela semana praticávamos todas as manhãs, até eu ser capaz de fazer tudo automaticamente. A princípio a tigela às vezes caía quando eu fazia reverência e rolava pelas lajes com grande ruído. Mas depressa aprendi a conservá-la em posição. Na sexta-feira tive de ir à presença do abade para lhe demonstrar que estava treinando com perfeição. As suas palavras foram que a minha atuação era um grande tributo aos ensinamentos do irmão Migyar Dondup. Na manhã seguinte, sábado, descemos a pé a nossa colina para nos dirigirmos a Potala. O nosso lamastério fazia parte da organização da Potala, ainda que estivesse instalado numa colina à parte não muito longe dos edifícios principais. O nosso estabelecimento era conhecido como o Templo da Medicina e Escola Médica. O nosso abade era o médico exclusivo do Dalai Lama, uma posição muito pouco a invejar, uma vez que a sua obrigação não era o de curar quando doente, mas o de conservá-lo em boa saúde. Quaisquer dores ou incômodos eram, portanto, considerados como falhas de sua parte, e, no entanto, o abade não podia ir examinar o Dalai Lama quando desejava, mas tinha de esperar até ser chamado, o que só acontecia quando o Dalai Lama estava doente. Mas naquela manhã de sábado eu não estava pensando nas preocupações do médico, pois tinha as minhas próprias que me chegavam. Ao chegar ao fundo da colina, voltamos-nos para a Potala e fomos abrindo caminho por entre as multidões de turistas e peregrinos ansiosos.
Toda aquela gente se deslocara desde os mais longínquos confins do Tibete para ver a residência do mais alto, como chamávamos ao Dalai Lama. Se lhes fosse apenas possível antever a sua figura, voltariam para suas casas, considerando-se mais que pagos da longa viagem e das grandes dificuldades. Muitos dos peregrinos tinham andado a pé meses para fazer a visita ao mais alto dos lugares sagrados. Havia ali lavradores, nobres de províncias distantes, criadores de gados, mercadores e todos os doentes que esperavam obter uma cura em Lhasa. A multidão enchia completamente a estrada, andando o circuito de cerca de 10 quilômetros à volta do sopé da Potala. Alguns se deslocavam de gatas, outros se estendiam no chão a todo o comprimento, levantando-se e estendiam-se novamente. Outros ainda, os doentes e aleijados, arrastavam-se amparados por amigos ou com a ajuda de 2 paus. E por toda parte havia mercadores. Uns vendiam chá com manteiga, aquecido sobre braseiros oscilantes, outros alimentos de todas as espécies, outros amuletos e bentinhos benzidos por uma encarnação sagrada. Velhos impingiam aos crédulos horóscopos impressos. Mais adiante, um grupo de homens joviais tentava vender moinhos de oração, como recordação da Potala. Havia também escribas que, a troco de uma certa quantia, escreviam bilhetes para atestar que o portador tinha visitado Lhasa e todos os lugares santos. Mas nós não podíamos demorar, o nosso destino era Potala. A residência privada do Dalai Lama fica mesmo no topo do edifício, pois ninguém pode viver mais alto do que ele. Pelo exterior do edifício sobe até o alto uma imensa escadaria de pedra, e mais uma rua com degraus que uma escadaria. Muitos dos oficiais de posição mais elevada sobem a cavalo. Durante a nossa ascensão encontramos muitos deles. Quando chegamos a certo ponto, já bastante alto, o Lama Miguel Dondupi parou e disse-me: "Ali está a sua antiga casa, Lobzang, e os criados parecem estar todos açafamados no pátio." Olhei para onde ele me apontava e talvez seja melhor não contar aquilo que senti. Minha mãe ia naquele momento sair a cavalo com a sua comitiva de criados. Tzu também ali estava. Não, os meus pensamentos nesse momento devem permanecer comigo. A Potala é, por assim dizer, uma pequena cidade que se basta a si própria, construída numa colina. Ali se centralizavam todos os serviços da administração eclesiástica e civil do Tibete. Esse edifício, ou grupo de edifícios, é o coração vivo do país, o foco de todos os pensamentos e todas as esperanças da nação. Dentro daqueles muros, nas salas do tesouro, guardam blocos e blocos de ouro, sacos e sacos de pedras preciosas e relíquias que datam de épocas remotíssimas. Os edifícios atuais têm pouco mais de 350 anos, mas estão construídos sobre as fundações de um palácio muito mais antigo. E numa época ainda mais remota, havia no alto da colina um forte. Nas profundezas ocas da montanha, que é de origem vulcânica, há uma caverna enorme com passagens irradiando em todas as direções. E ao fim de uma dessas passagens fica um lago. Poucas são as pessoas privilegiadíssimas que ali estiveram ou mesmo que sabem da sua existência. Nós continuávamos cá fora, ao sol matinal, a escalar a longa escadaria. Ouvia-se por toda parte o ruído monótono dos moinhos de oração, a única forma de roda permitida no Tibete, por causa de uma antiga profecia que diz que a paz se extinguiria no dia em que a roda penetrar no Tibete. Acabávamos por chegar ao topo e os guardas gigantes abriram o portão dourado logo que viram o Lama Miguel Dondupi, que conheciam bem. Prosseguimos até mesmo ao fim do terraço, onde se encontravam os túmulos das encarnações anteriores do Dalai Lama e a sua residência particular. A entrada estava coberta por um reposteiro enorme de lã de iaque tingida de castanho. Entramos num grande vestíbulo guardado por dragões de porcelana verde. Uma grande quantidade de tapeçarias riquíssimas recobria as paredes, representando cenas religiosas e lendas antigas. Sobre pequenas mesas havia uma profusão de artigos que deleitariam o coração de um colecionador. Estatuetas de várias divindades e toda espécie de ornamentos. Junto de uma porta encoberta por um reposteiro, sobre uma prateleira, encontrava-se o livro dos nobres. Só desejava poder abri-lo para lá ver o meu nome e animar-me, pois nesse dia, naquele lugar, sentia-me muito pequeno e insignificante. Aos 8 anos de idade tinha poucas ilusões e perguntava a mim mesmo para que me queria ver o mais alto sacerdote e dirigente da nação.
Sabia que aquilo era uma exceção aos hábitos e, na minha opinião, não me poderia trazer senão mais trabalheira aos sacrifícios. Um lama com um manto vermelho cereja e uma estola dourada à volta do pescoço estava conversando com o lama Miguel Dundup. Esse último parecia conhecer toda a gente por ali, assim como em todos os outros sítios onde tinha ido com ele. Consegui ouvir. Sua Santidade está muito interessada e quer ter com ele uma conversa particular. O meu guia voltou-se para mim e disse: é tempo de você entrar, Lobzang. Eu lhe mostrarei a porta e você vai entrar sozinho e supor que estamos mais uma vez a ensaiar tal como fizemos toda a semana. Passou-me um braço sobre o outro e conduziu-me até a porta da entrada, sussurrando-me ao ouvido: não há necessidade de ficar nervoso. Vá. Deu-me um pequeno empurrão nas costas, entrei e ali, ao fundo da longa sala, estava o mais alto, o 13º Dalai Lama. Estava sentado numa almofada de seda cor de açafrão. Vestia-se como qualquer outro lama, mas tinha na cabeça um chapéu amarelo com umas abas caídas que lhe desciam até o pescoço. Acabava de pousar um livro. Baixando a cabeça, avancei até chegar a 1,5 metros, depois tombei de joelhos e fiz as 3 reverências. O lama Miguel Dundup tinha me passado o lenço de seda antes de eu entrar, e agora coloquei aos pés do mais alto. Ele inclinou-se e colocou o seu lenço sobre os meus punhos e não no pescoço como eu teria esperado. Agora sentia-me preocupado, pois teria de ir recuando até a almofada mais próxima, que estava a uma distância considerável, junto da parede. O Dalai Lama falou pela primeira vez. As almofadas estão longe demais para recuar. Volte-se e traga uma até aqui de forma a podermos conversar. Assim fiz. Coloque-a aqui à minha frente e sente-se. Quando tinha obedecido, ele continuou: muito bem, jovem. Ouvi coisas notáveis ao seu respeito. É dotado de clarividência natural e acaba de ter os seus poderes aumentados pela abertura da 3ª visão. Vi os relatórios da sua encarnação anterior e as predições dos astrólogos. A princípio vai ter muito que trabalhar, mas acabará por ser bem-sucedido. Terá que visitar muitos países estrangeiros por todo o mundo, países que nem sequer ainda ouviu falar. Verá morte e destruição e crueldade maiores que tudo o que lhe seja possível imaginar. A estrada a percorrer será longa e espinhosa, mas o êxito chegará tal como foi previsto. Não percebia por que me estaria a dizer tudo aquilo, uma vez que aquilo eu já sabia. Tintim por tintim desde o meu 7º aniversário. Sabia que havia de aprender medicina e cirurgia no Tibete e que depois iria para a China para voltar a estudar as mesmas matérias. Mas o mais alto continuava a falar e prevenir-me que não desse mostra de poderes excepcionais e para não falar no eu ou na alma quando estivesse no mundo ocidental. Estive na Índia e na China, e nesses países podem discutir-se as realidades maiores. Mas encontrei muitos ocidentais. Eles acreditam em valores diferentes dos nossos, adoram o comércio e o ouro. Os cientistas do Ocidente dirão: mostre-nos a alma, apresente-a, deixe que a apalpe, que a pese, que a experimente com ácidos. Diga-nos qual a sua estrutura molecular, qual as suas reações químicas. Prove, precisamos de provas. Dir-lhe-ão, sem se lembrarem de que a própria atitude de suspeita mata a menor possibilidade de obter a prova que procuram. Mas precisamos tomar chá. Tocou ligeiramente um gongo e deu as suas instruções ao lama que acorrera ao seu chamado. Ele voltou pouco depois com chá e comidas especiais importadas da Índia. Enquanto comíamos, o Dalai Lama falava, contando-me o que tinha visto na Índia e na China. Disse-me que queria que eu estudasse com grande afinco e que havia de me escolher professores especiais. Nessa altura, não me consegui conter e interrompi. Não pode haver melhor mestre que o meu guia, o lama Miguel Dundup. O Dalai Lama olhou para mim, depois inclinou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Era muito provável que jamais alguém lhe tivesse falado daquela maneira, e muito menos um menininho de 8 anos. Mas pareceu satisfeito. Então você acha que Miguel Dundup é bom? Diga lá o que pensa dele, galinho da Índia. Santidade, respondi. Há pouco disse-me que os meus dons de clarividência são excepcionais, pois direi que o lama Miguel Dundup é a melhor pessoa que encontrei até hoje.
O Dalai Lama riu-se mais uma vez e bateu no gongo que tinha ao lado. Diga a Migyar que entre, ordenou ao lama que lhe servia de assistente. O lama Migyar Dundup entrou e fez as suas reverências ao mais alto. Traga uma almofada e sente-se, Migyar, disse o Dalai Lama. Esse discípulo teu tem-me estado a fazer revelações acerca do seu caráter e estou plenamente de acordo com a opinião dele. O lama Migyar Dundup sentou-se ao meu lado e o lama Dalai Lama prosseguiu. Assumiu inteira responsabilidade pelo treino de Lobsang Rampa. Organize o seu esquema de educação como quiser e venha ter comigo quando precisar de quaisquer documentos para justificar a sua autoridade na matéria. Eu o irei vendo de tempo a tempo. Depois, voltando-se para mim, disse: Rapaz, escolheu bem. O seu guia é um velho amigo meu de outros tempos e é um verdadeiro mestre do oculto. Trocaram-se mais umas palavras, então levantamo-nos, fizemos as nossas referências e saímos. Podia ver que o lama Migyar Dundup estava intimamente satisfeito comigo e com a impressão que eu tinha causado. Vamos passar aqui alguns dias e explorar algumas das seções menos conhecidas do edifício, disse ele. Alguns dos corredores e salas lá embaixo não foram abertos durante os últimos 200 anos. Nessas salas, terá ocasião de estudar muito a história tibetana. Um dos lamas assistentes, ninguém havia abaixo de lama na residência do Dalai Lama, aproximou-se e disse-nos que tínhamos os nossos quartos preparados na parte alta do edifício. Indicou-nos o caminho para os nossos aposentos e eu me senti muito satisfeito com a vista que se estendia através de Lhasa e por cima da planície distante. O lama acrescentou: Sua Santidade deu instruções para circularem livremente. Todas as portas lhe serão abertas. O lama Migyar Dundup disse-me que me deitasse e descansasse um pouco. A cicatriz na perna esquerda ainda me causava grande incômodo e eu tinha de andar cocheando. Durante algum tempo, chegou-se a recear que eu permanecesse aleijado para o resto da vida. Descansei durante 1 hora, depois o meu guia entrou trazendo chá e comida. Está na hora de comer, Lobsang, e aqui se come bem, portanto é aproveitar. Nunca precisei de muitas exortações da parte dos outros para comer e assim fiz. Fim da refeição, passamos para outra sala na extremidade do telhado plano. Ali, com grande espanto meu, as janelas não estavam cobertas com tecido oleado, mas revestidas de qualquer coisa. Mais uma coisa qualquer que era vagamente visível. Estendi a mão e cuidadosamente toquei aquele nada visível. Com espanto cada vez maior, verifiquei que era frio, quase frio como gelo e escorregadio. Então, apercebi-me de que aquilo devia ser o tal vidro. Nunca tinha visto vidro em placas. Nos cordéis dos nossos papagaios usávamos vidro em pó, mas esse vidro era grosso e não era transparente. Além disso, era colorido e aquele era como água. Mas não era tudo. O lama Migyar Dundup abriu a janela e pegou num tubo de latão que parecia fazer parte de uma trombeta coberta de couro. Puxou pelo tubo e apareceram mais 4, cada um saindo de dentro do anterior. E riu-se da minha expressão. Depois estendeu uma das extremidades do tubo para fora da janela e colou a outra junto da cara. Ah, pensei eu, vai tocar música naquele instrumento. Mas ele colocou a extremidade, não na boca, mas num olho. Manipulou o tubo durante um momento e depois disse: Olhe por isso aqui, Lobsang. Olhe com o olho direito e com o outro fechado. Olhei e quase desmaiei de espanto. Um homem a cavalo aproximava-se por dentro do tubo. Saltei para o lado e olhei em volta. Não havia mais ninguém na sala além do lama Migyar Dundup, que se ria a bom rir. Olhei desconfiado para ele, pensando que me tinha enfeitiçado. Sua Santidade disse que meu guia era um mestre do oculto, mas não precisava fazer pouco do seu discípulo. Riu-se ainda mais e pediu-me que olhasse outra vez. Com grande relutância assim o fiz e meu guia moveu o tubo ligeiramente para que a vista mudasse. Um telescópio. Nunca na minha vida tinha visto um. Nunca na minha vida esquecerei aquela primeira impressão de ver um homem a cavalo aproximar-se de mim por dentro do tubo. Lembro-me disso algumas vezes quando algum ocidental exclama impossível perante qualquer afirmação acerca do oculto. Para mim, aquilo também parecia impossível. O lama tinha trazido consigo uma quantidade de telescópios quando voltara da Índia e era um dos seus passatempos favoritos observar através deles a paisagem que circunda Lhasa. Ali também vi pela primeira vez um espelho
e não há dúvida de que não reconhecia a criatura horrível que via ali. Um menininho pálido com uma cicatriz muito vermelha no meio da testa e um nariz que era sem dúvida volumoso. Claro, tinha visto por vezes a minha imagem refletida na água, mas aquilo era claro demais. Desde então nunca mais tive um espelho. Poderão pensar que o Tibete é um estranho país sem vidro, sem telescópios nem espelhos, mas as pessoas não desejam sequer tais coisas. Assim como não desejam rodas. As rodas servem para acelerar o movimento das coisas e para aquilo que se chama civilização. Mas há muito que descobrimos que na pressa da vida comercializada não há tempo para as coisas do espírito. O nosso mundo material fora progredindo a passo lento, de forma a permitir que os nossos conhecimentos esotéricos pudessem desenvolver-se e expandir-se. Há milhares de anos que sabemos da verdade da clarividência, da telepatia e de outros ramos da metafísica. Ainda que seja verdade que muitos lamas podem sentar-se nus na neve, derretê-la à sua volta pela simples força do pensamento, tais coisas não são demonstradas para o prazer dos meros buscadores de sensações. Alguns lamas que são mestres do oculto podem indubitavelmente ficar suspensos no ar, mas não põem em ação os seus poderes para divertimento dos incrédulos. O mestre, no Tibete, tem sempre a preocupação de se certificar da integridade moral do discípulo antes de o treinar no uso de tais aptidões. Daqui se segue que, como o mestre tem de estar seguro quanto à integridade moral do estudante, os poderes metafísicos nunca são esbanjados, porque só são ensinados aos que merecem sê-lo. Tais poderes não são de forma alguma mágicos, são simplesmente o resultado de conhecimento e da aplicação de certas leis naturais. No Tibete, alguns parecem evoluir melhor acompanhados, enquanto outros precisam se retirar e viver em solidão. Estes vão para os lamastérios distantes e entram numa cela de eremita. Trata-se de pequenos quartos, geralmente construídos nas vertentes das montanhas. As paredes de pedra são espessas, cerca de 2 metros de espessura, para que nenhum som ali possa penetrar. O eremita entra e, a seu pedido, a abertura é emparedada. Ali não penetra a mais ligeira nesga de luz e não há espécie alguma de mobiliário, nada mais que uma caixa de pedra vazia. A comida é introduzida uma vez por dia através de uma escotilha construída de forma a ser a prova de luz e a prova de som. Ali vive o eremita, da primeira vez durante 3 anos, 3 meses e 3 dias. Ali medita na natureza da vida e na natureza do homem. O seu corpo físico não pode abandonar a cela sob pretexto algum. Durante o último mês de sua estada, face no teto um orifício muito pequeno que permite a entrada de um raiozinho de luz. Esse orifício é alargado dia a dia, de forma que o eremita vá, pouco a pouco, reabituando-se à luz. De outra forma, cegaria logo que saísse da cela. Muitas vezes esses homens pedem para voltar às celas poucas semanas depois de saírem e ali permanecem o resto de suas vidas. Essa existência não é tão inútil nem tão estéril como se possa supor. O homem é um espírito, uma criatura de outro mundo, e uma vez liberto das cadeias que ligam a carne, pode vaguear pelo mundo como espírito e ajudar os outros pelo pensamento. Os pensamentos, como nós no Tibete bem sabemos, são ondas de energia. A matéria é energia condensada, e o pensamento, cuidadosamente dirigido e parcialmente condensado, que pode fazer mover um objeto por meio do pensamento. O pensamento, controlado de uma maneira diferente, pode ser usado em telepatia e levar uma pessoa à distância a efetuar determinados atos. Será isso tão difícil de acreditar no mundo que considera banal o fato de um homem com o recurso de um microfone levar um avião a aterrar no meio de um nevoeiro denso em que o piloto não tem a menor visibilidade do terreno? Com um pouco de treino e sem ceticismo, os homens podiam fazer o mesmo por meio de telepatia, sem ter de recorrer a uma máquina falível. O meu próprio desenvolvimento esotérico não requereu essa prolongada reclusão na escuridão completa. Tomou outra forma que não está ao alcance da maioria dos homens. O meu treino tinha em vista uma finalidade específica e foi ordenado diretamente pelo Dalai Lama. Os conhecimentos foram me transmitidos por outros métodos, assim como por meio de hipnotismo, que não pode ser discutido dentro dos limites deste livro. Basta que diga que adquiri mais conhecimento do que um eremita pode adquirir numa vida inteira. A minha visita a Potala relacionava-se com os primeiros estágios desse treino.
mas desse assunto falaremos mais adiante. Aquele telescópio fascinava-me e fez desse largo uso para examinar os locais que conhecia tão bem. O Lama Miguel Dundup explicou-me pormenorizadamente os princípios ópticos em que o telescópio se fundava, de forma a que eu compreendesse que não havia ali qualquer espécie de mágica, mas simples leis naturais. Tudo me era explicado, não simplesmente o funcionamento do telescópio, mas os porquês de todas as leis. Sempre que eu exclamava perante qualquer fenômeno, é mágico, lá vinha a explicação das leis respectivas. Uma vez, durante essa visita a Potala, levaram-me para uma sala muito escura. O Lama Miguel Dundup disse-me: "Fique aqui quieto, Lobisang, e observe aquela parede fronteira." Apagou a lamparina e fez não sei que às persianas da janela. Na parede, à minha frente, apareceu imediatamente uma imagem de Lhasa, mas de pernas para o ar. Gritei de espanto ao ver homens, mulheres e iaques, todos andar de pernas para o ar. A imagem de repente estremeceu e tudo apareceu na posição normal. A explicação acerca de raios luminosos curvados perturbou-me mais que qualquer outra coisa. Como poderia curvar-se a luz? Já me tinham sido demonstrado o método de partir jarros e bilhas com um apito silencioso. Sim, era simples, e nem valia a pena pensar nisso, mas curvar a luz? Só percebi quando me trouxeram um aparelho especial que consistia numa lâmpada cuja origem luminosa estava escondida atrás de várias fendas. Então vi os raios curvarem-se e toda a surpresa desapareceu. Os depósitos da Potala estavam cheios até o teto de estátuas maravilhosas, livros antigos e pinturas magníficas de assuntos religiosos. Os pouquíssimos, raríssimos ocidentais a quem foi dado vê-las consideram tais pinturas indecentes. Representam um espírito masculino e um espírito feminino presos num estreito abraço. Mas a intenção dessas pinturas está longe de ser obscena, e pela cabeça de nenhum tibetano passaria a considerá-las como tal. Essas duas figuras nuas e abraçadas representam o êxtase que resulta da união do saber com a virtude. Devo admitir que eu próprio fiquei horrorizado sem limites quando vi pela primeira vez que os cristãos adoravam um homem torturado pregado numa cruz. É uma pena que todos nós tenhamos essa tendência para julgar outros povos usando os nossos próprios padrões. Há muitos séculos que gente de muitos países vem mandando para Potala oferendas dirigidas ao Dalai Lama da época. Quase todos esses presentes são armazenados nesses depósitos, e divertir-me imenso a observar e a obter impressões psicométricas acerca das razões dessas oferendas. Altamente educativo quanto à análise dos motivos que movem os seres humanos. Então, depois de eu ter comunicado a impressão que recebera do objetivo, o meu guia lia num livro a história exata do presente e coisas com ele relacionadas. Fiquei muito satisfeito porque o meu mestre dizia cada vez com mais frequência: "Tem razão, Lobisang, está indo muito bem." Antes de abandonar a Potala, visitamos uma das galerias subterrâneas. Tinham-me dito que só podia visitar uma, pois havia de ver as outras mais tarde. Pegamos em archotes e começamos a descer cautelosamente uma escadaria que me parecia interminável. Esses túneis, segundo me disseram, foram formados pela ação dos vulcões que os tinham escavado muitos séculos antes. As paredes estavam cobertas com estranhos diagramas e desenhos que representavam cenas fantasmagóricas. Interessava-me mais a ver o lago, que, segundo ouvira, no fim de um dos corredores se estendia por quilômetros. Entramos por fim num túnel que se alargava cada vez mais, até que de repente o teto desapareceu muito para além do alcance do poder iluminante dos nossos archotes. Uns 100 metros mais adiante chegamos à beira da água. Uma água que eu nunca vira, negra e parada, com uma negrura que a fazia parecer quase invisível, mas como um poço sem fundo do que como um lago. Nem a mais ligeira ruga perturbava aquela superfície, nem o mais ligeiro som quebrava o silêncio. A rocha onde estávamos era tão negra e rebrilhava como a luz dos archotes, mas um pouco mais ao lado via-se na parede qualquer coisa que cintilava. Aproximei-me e vi que, embebido na rocha, havia um largo filão de ouro, talvez com uns 5 a 7 metros de comprimento e uma largura como do meu pescoço aos joelhos. Um calor enorme, numa data distante, tinha começado a fundi-lo, e ao esfriar, gelara em grandes glóbulos com pingos de tocha.
O lama Miguel Dundup quebrou o silêncio. Esse lago desemboca do rio Tsanpo, a uns 60 quilômetros daqui. Há muitos anos, um grupo de monges aventurosos construiu uma jangada de madeira, forneceu-se bem de archotes e navegou pelo lago. Remaram muitos quilômetros em exploração até chegarem a um ponto ainda mais largo onde não podia divisar nem o teto nem as paredes. Deixaram-se ir avançando ao acaso, remando sempre, sem saber que rumo tomar. Eu escutava, imaginando a cena ao vivo. O lama continuou. Perderam-se sem saber para que lado se aproximavam ou para que lado se afastavam. De repente, a jangada deu um balanço, um golpe de vento apagou-lhes os archotes e mergulharam em escuridão completa. Sentiram a frágil embarcação possuída pelos demônios das águas. A jangada rodopiava, deixando-os tontos e enjoados. Agarravam-se às cordas que atavam as traves. Com um movimento violento, a água passava sobre a jangada e encharcava-os completamente. A velocidade aumentava, sentiam-se como se estivessem nas mãos de um gigante impiedoso que assim os arrastava para a morte. Durante quanto tempo viajaram, não o poderiam dizer. Depois, ouviram um ruído de coisa ser rasgada, sentiram pancadas e empurrões. Foram atirados da jangada e sentiram-se impelidos para debaixo da água. Alguns tiveram tempo de tomar fôlego, outros foram menos felizes. Apareceu uma vaga luminosidade esverdeada que se ia tornando mais clara. Sentiam-se rodopiar e repuxar até serem atirados à luz brilhante do sol. 2 deles conseguiram chegar à margem meio afogados, contundidos e ensanguentados. Dos 3 restantes nunca mais apareceram vestígios. Durante horas ali ficaram estendidos entre a vida e a morte. Ao fim de certo tempo, um deles adquiriu suficiente consciência para olhar em volta. Ia quase desmaiando outra vez com o espanto. À distância via-se a Potala. À sua volta havia prados verdejantes onde pastavam iaques. Primeiro pensaram que tinham morrido e que aquilo era um paraíso tibetano. Depois ouviram pessoas atrás de si e viram o pastor que os observava. Tinham visto os restos fumegantes da jangada e viera ver se os pescava para uso próprio. Os 2 monges acabaram por convencê-lo da sua identificação, uma vez que seus mantos tinham desaparecido no naufrágio, e o homem concordou em ir a Potala buscar socorro em macas. Desde esse dia pouco se tem feito para explorar o lago, mas sabe-se que há ilhas um pouco para além do alcance dos nossos archotes. Uma delas já foi explorada e você poderá saber o que lá foi encontrado depois da sua iniciação. Enquanto escutava, pensava como seria bom ter uma jangada e ir explorar o lago. O meu guia tinha estado a observar-me o rosto. De repente soltou uma gargalhada. Pois seria bom explorá-lo, mas para que arriscar os nossos corpos quando podemos fazer as nossas investigações no plano astral? Você será capaz de o fazer, Lobzang. Dentro de poucos anos terá competência para explorar esse lago comigo e contribuir para o aumento de conhecimentos que já possuímos. Mas por agora estude, rapaz, estude para o nosso bem. Os nossos archotes começavam a bruxulear e eu receei que tivéssemos de voltar às apalpadelas pelos corredores negros. Mas o lama Miguel Dundup virou-se para a parede do fundo e apalpou. De um nicho semi-oculto retirou mais 2 archotes e acendeu-os. Temos sempre reservas escondidas aqui, Lobzang. Na escuridão seria quase impossível encontrar o caminho. Agora vamos. Enquanto subíamos as íngremes passagens, parávamos de vez em quando para retomar o fôlego e para admirar os desenhos que ornavam as paredes. Quanto a mim, não conseguia compreendê-los. Pareciam representar gigantes e havia maquinarias tão complicadas que eu não tinha nenhuma maneira de as interpretar. Olhando para o meu guia, via-se bem que tanto os desenhos como os túneis lhe eram familiares. Esperava com ansiedade ter outras oportunidades de visitar aquele local, porque havia ali um mistério qualquer e eu não podia ouvir falar de mistérios sem sentir uma vontade imediata de os explorar até o fim. Era-me insuportável a ideia de passar anos a pensar na solução quando me seria possível encontrar a resposta exata, mesmo que para o fazer tivesse que correr riscos consideráveis. Os meus pensamentos foram interrompidos pela voz do meu guia. Lobzang, deixe de murmurar como um velho tonto. Agora são só mais uns passos e estaremos novamente ao ar livre. Vamos ao telhado usar o telescópio para você ver o sítio onde aqueles monges vieram à superfície. Quando chegamos ao telhado, eu perguntava a mim mesmo por que não poderíamos antes cavalgar aqueles 60 quilômetros e visitar pessoalmente o local. O lama Miguel Dundup disse-me que não havia lá muito o que ver.
Nada que o telescópio não nos mostrasse. A saída do lago, ao que parece, estava muito abaixo do nível do rio e nada havia a marcar o local, exceto um grupo de árvores plantadas ali por ordem da precedente encarnação do Dalai Lama.